Você já parou para pensar que uma decisão que você toma lá no campo, lá na produção da cana-de-açúcar, pode impactar diretamente no sabor da cachaça do seu copo? E mais que isso ainda, pode impactar na sua saúde? Hoje eu quero te explicar de forma técnica, mas bem clara, o porquê que a queima da cana-de-açúcar ela tem sido proibida no Brasil. E o que realmente acontece quando a gente usa cana queimada na produção da cachaça. Porque não é só uma questão ambiental, é muito importante a parte ambiental também. Mas também é uma questão de produção, processo, qualidade química da bebida. Então, esse processo sem a queima, ele acabava ficando mais lento, além de ser mais perigoso, machucava mais. Enfim, só que daí o fogo ia e ele acelerava esse processo. Como? O fogo, além de matar os animais peçonhentos que estão ali, e também os não peçonhentos, né? Ele também tirava a palha, porque ele queimava a palha. Então só sobrava o colmo. Era só o cortador ir lá e cortar o colmo. Não precisava se preocupar com palha, com animal, nada. Operacionalmente funciona, né? Tudo lindo, maravilhoso, mais fácil, mais rápido, mais produtivo. Mas aí a ciência, ela começou a se desenvolver, né? E começaram a ser estudados os impactos primeiro no meio ambiente da queima da cana. E percebeu que o custo da queima da cana para o meio ambiente era alto demais. Então, por exemplo, em São Paulo teve essa lei aqui que determinou a eliminação gradual da queima da cana. Então foi diminuindo ao longo do tempo. Mas pra gente aqui, que a gente fala de cachaça, a lei não é tanto um ponto em si. Tem um ponto mais profundo que é a qualidade da matéria-prima. Então, para cachaça, quando você queima um vegetal, no caso a cana, você não tá só queimando a palha dela, você tá gerando uma combustão incompleta. Isso acaba produzindo um monte de partículazinhas muito finas, então fuligem, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, aldeídos irritantes e o famoso hidrocarboneto aromático policíclico. E essas substâncias, elas não evaporam, não somem magicamente no meio ambiente, elas ficam ali no caule da cana. E quando você moe a cana, isso daí vai para onde? Para o seu caldo de cana. E não tem filtragem, não existe filtro de caldo de cana que consiga retirar essa fuligem que existe na cana de açúcar. Então essa cana, ela fica coberta de resíduos de combustão. E um dos principais resíduos que a gente se preocupa mais é o benzoapireno. Esse resíduo, ele é cancerígeno para o nosso organismo e ele não sai. Então acaba não sendo só uma questão agrícola, de meio ambiente, de produtividade e tudo mais, é uma questão de saúde pública no geral. E agora trazendo melhor essa discussão para dentro da produção de cachaça. Quando a cana ela é queimada, essas partículas da fuligem, como eu já disse, eles vão lá junto pro caldo de cana, né? E isso vai acabar aumentando a carga de impurezas, vai causar um desequilíbrio microbiológico, vai dificultar a decantação dessas impurezas. E para transformar esse caldo de cana em cachaça, a gente vai precisar passar pela fermentação. E a fermentação ela precisa estar muito bem equilibrada, inclusive usando micro-organismos que estão depositados na cana de açúcar, que são queimados quando a cana é queimada. Então esses micro-organismos eles vão embora e acaba acontecendo um fenômeno que a gente chama de azedar a cana. Porque a cana, quando ela é queimada tanto por fogo quanto por geada, então você não precisa tacar fogo no canavial para a cana ser estragada por queima, porque a geada também estraga e a gente já perdeu produção de cana por geada. Começa a oxidar as partes da cana. E a oxidação ela é causada pelo quê? Bactérias oportunistas. Essas bactérias oportunistas, elas são da onde? São bactérias lácteas do leite. São bactérias acéticas, por exemplo, do vinagre. Então vai aumentar muito a acidez desse caldo de cana, vai aumentar muito a acidez da fermentação, que dá aquela cachaça que desce queimando, que a gente já sabe. E isso vai o quê? Baixar o rendimento alcoólico da sua fermentação, então você ainda vai produzir menos cachaça. Isso tudo reflete lá no final, porque você vai ter uma cachaça mais agressiva, você vai ter uma cachaça ruim de tomar, porque a queima gera um composto chamado furfurol, que é tipo o cozimento do açúcar da cana. E esse furfural gera um sabor muito ruim na sua cachaça final. Tem toda a discussão de que não importa a matéria-prima, não importa o método de produção, o álcool mata tudo porque você está produzindo cachaça. Mas aí o problema não é o que o álcool ou a temperatura da destilação mata ou deixa de matar. O problema é os compostos que foram produzidos até chegar na destilação, entendeu? Que pode inclusive matar você. E é exatamente por isso que quando a gente fala de qualidade, a conversa ela acaba começando antes da fermentação, antes da destilação, antes da cachaça. Ela começa na escolha da matéria-prima, no preparo da terra para o plantio daquela matéria-prima. Então aqui na descrição eu deixei o link do nosso e-commerce, que é o nosso site, e lá você pode conhecer inclusive mais da nossa história, que começou desde 1932, dos nossos produtos, porque sim, a gente aqui segue esse cuidado desde o preparo da terra para o plantio
plantio da cana, meu pai demorou 18 anos para chegar nas espécies de cana que a gente usa hoje, até o copo que você vai beber. Porque a qualidade, ela não é só um detalhe, é a construção de todo o processo, né? E é importante a gente saber disso para escolher uma boa cachaça. No final, né, a queima da cana não é só aquela fumaça no teto, ela gera uma poluição gigantesca, ela gera um risco absurdo para a saúde, além de gerar instabilidade microbiológica, redução do rendimento de álcool, uma contaminação química. Então, se você quiser produzir ou consumir uma cachaça de boa qualidade, você tem que começar a tomar cuidado no campo. Mesmo se você comprar a cana, você tem que saber como que a terra foi tratada antes da compra da cana, porque tem muitos componentes que você coloca na terra que gera compostos contaminantes na cachaça depois, como a ureia e o chumbo. E não adianta você produzir uma cachaça com uma cana ruim e falar, ah, eu corrijo depois, porque qualidade você não corrige depois. Contaminação química você não tira depois. Acidez você não tira depois, você mascara com açúcar, e isso não é legal. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo mais técnico, mais direto ao ponto, mais profundo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aí pra mim, porque aí o YouTube ele acaba entendendo que esse vídeo ele é legal, porque ele é mesmo, e acaba entregando para mais pessoas dentro da plataforma. Ativa o sininho também pra você não perder os próximos conteúdos. E me conta, você sabia que a queima da cana ela altera o sabor da cachaça no final?